Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado por permitir que adentremos aí na sua casa, levando a você informações. Muito obrigado também pelo seu prestígio, pela sua participação, sempre conosco, participando efetivamente através do Facebook, através do Sicom, também no Face do Sicom, no site do Sicom. E nós temos um imenso prazer de estar com você aqui na TV Com. Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista, bem-vindo. Só para complementar, tem um telefone também, que é o 3326-3083. Está aí na sua telinha? São situações antigas, né? Mas é uma comunicação que ainda existe, prevalece, né? O telefone sicom@sicom.org.br. Hoje nós vamos falar, e agradecemos a sua audiência, muito sobre comunicação. Então é importante a gente saber que de qualquer maneira que a gente se comunique com o próximo, ela tem que ser efetiva, clara e harmônica. E a gente tem que achar esse equilíbrio. E hoje nós temos aqui a grande oportunidade de trazer para o nosso programa, que aceitou o nosso convite, a Caroline Soler. Ela é professora do Instituto Federal de São Paulo, na matéria de português e espanhol, mas mais, é mestre em linguagem e educação e doutorando em linguística pela USP. Conhece profundamente, estuda profundamente essas questões de comunicação e de linguagem. Muito obrigado, Carolina, por ter vindo, ter aceito o nosso convite. E olha, nós vamos tirar tudo de você nesse programa. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, desse bate-papo com vocês e espero, na medida do possível, trazer aí algumas contribuições. Então, muito obrigado mesmo. Rubens, nós percebemos que no decorrer você lida com, é presidente de um sindicato de condomínio, né, que trata de condomínio, principalmente nas questões patronais, né, a grande dificuldade do síndico ser um grande mediador de conflitos por falta de comunicação, ou por um excesso de comunicação de forma inadequada. Então isso vai gerando um desconforto, isso vai gerando problemas dentro da convivência no condomínio, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois eu vou perguntar para a Caroline o que é realmente essa questão de comunicação, né? Veja só, vou passar um exemplo prático, que recentemente eu tive lá uma conhecida minha que se transformou em síndica, né? Foi eleita síndica do condomínio, e o primeiro aspecto que ela teve de choque de realidade, vamos assim dizer, foi a jornada de trabalho de um determinado trabalhador, que no cartório, lá no registro, melhor dizendo, do livro, dizia que ele tinha um horário das 8 às 18 horas, só que ele estava fazendo um outro horário completamente diferente, trabalhando 6 horas corridas. Ela pegou aquela situação, conversou com o trabalhador, não, esse horário aqui foi autorizado pelo síndico da gestão anterior. Mas a reforma ainda não passou, né? Então, mas veja, ele recebe o valor de 220 horas, que seria o valor cheio dele. A jornada não está adequada, porque isso pode até causar um problema administrativo de seu condomínio multado, inclusive. Perfeitamente. Porque está fazendo jornada diferente, está entrando antes do horário que seria ali o correto pela própria livro de registro da carteira. E não foi comunicada na gestão anterior essa substituição, essa troca de horário, e nem submetida à Assembleia. Veja, o condomínio, ele tem toda essa questão da hierarquia, da comunicação, da própria tomada de decisões, mas elas têm que sempre ser comunicadas para a coletividade. O síndico não é o ditador, não é ele que transforma a realidade pela vontade própria. Ele tem que se submeter. E ainda dentro dessa questão, que você falou das várias opiniões, dentro do condomínio, um condomínio de 6 unidades, você tem 6 patrões. Perfeitamente. No condomínio de 1.500 unidades, você tem 1.500 patrões. Mas só um pode dar ordem, que é o síndico. Mas todo mundo quer dar sua opinião. E isso é que pode causar um grande problema de comunicação. Perfeito. Caroline, você
é doutoranda em Linguística pela Unesp. Isso é comunicação, não é isso? Sim. Explica um pouquinho sobre essa comunicação e essas questões que a gente lida no nosso dia a dia, né? Então, basicamente, a comunicação, ela é constituída por um locutor, um locutário, né? E esses participantes desse ato são o que nós chamamos de processo interativo entre as pessoas, né? Então, quem fala, quem ouve, para estabelecer contato. Quando eu trato desse assunto nas minhas aulas, eu falo para os meus alunos que mesmo quando a gente não quer se comunicar, a gente se comunica, né? Perfeitamente. Um exemplo simples é a namorada brava com o namorado, e ela não quer falar com ele, então ela faz aquela cara feia, ele já percebeu que tem alguma coisa errada. Né? Então, mesmo sem ela querer estabelecer a comunicação, ela se comunica, né? Um exemplo simples como esse. Então, a comunicação ela é inerente do ser humano, ela é própria nossa. Nós estamos a todo tempo nos comunicando. É muito comum, especialmente entre as mulheres, pelo menos eu ouço muitos relatos assim, de que a mulher em casa fala sozinha, né? Nós falamos sozinhas muitas vezes. E isso é a necessidade que o ser humano tem de se ouvir, né? É uma autoescuta. Então, a comunicação ela faz parte de cada um de nós. Não tem como viver sem se comunicar, né? E é interessante esse ponto que ela levantou, né? Porque eu lembro do meu pai, na minha época também, né? Que nós não tínhamos esse meio de comunicação assim, de massa, né? Rapidamente, através da internet, WhatsApp, coisa e tal, que a família ia visitar. E nós sentávamos todos bonitinhos ali, crianças ainda, esperando o olhar do meu pai, para ver se a visita podia pegar qualquer guloseima que tinham posto na mesa, tal, e essa questão de comunicação. Aí, voltando para esse mesmo exemplo, que simples, pertinente, né, é o que se dá quando a gente se comunica no elevador, né, Rubens? Quando um passa pelo outro na hora de conviver no condomínio, você está sorrindo, está dizendo bom dia, não está? Como é que fica, né? Elevador é a coisa mais objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, né? Tem gente, por exemplo, que tem receio, não gosta de elevador, se puder vai de escada, mas se mora num andar muito alto, não tem outra alternativa, né? E também é constrangedor, porque às vezes você não quer apresentar para ninguém, por exemplo. Você está mal com você não quer ver ninguém. Está introspectivo. Às vezes você não quer ver aquela determinada pessoa, mas tem que estar ali. Então é um desafio da convivência, né? Que também se transforma na comunicação. Como falou a Caroline, a briga do namorado, né? É a mesma coisa. Entrou aquele fulano, aquela fulana que você não suporta, você se transforma mesmo que você não queira. E já inicia uma comunicação, ainda que seja sem nenhuma palavra nem precisa proferida, às vezes, né? É só onda cerebral, né? Na maioria das vezes não precisa, né? Lá em casa, por exemplo, minha mulher se comunica muito bem comigo só olhando. Se na verdade o vosso pai era só o olhar, a sua mulher é a mesma coisa. Perfeitamente, né? E manda quem pode e obedece quem tem juízo, diz o ditado, né? Brincadeiras à parte, mas a gente vai caminhando para esses lados que são efetivamente o que acontece no nosso dia a dia. E aí tem uma questão da educação, né? Como que você que é professora, que lida com isso e é mestre em linguagem e educação, como que a gente consegue minimizar esses efeitos e como a gente lida com essa comunicação corporal, além da verbal e outros meios, né? Inclusive, há um livro bastante interessante que, em linhas gerais, diz que o corpo fala, né? Então, quando a gente pensa em comunicação, eu acho que é bastante automático a gente pensar na língua. Mas nós nos comunicamos apenas pela língua, né? Nós temos a comunicação verbal e a não verbal. E no caso dos gestos, da expressão corporal, a comunicação ela se estabelece por meio da não verbal, né? O que é a comunicação, a linguagem verbal? A linguagem verbal é aquela por meio da qual nós utilizamos a língua, seja escrita, seja falada.
E a não verbal são todas as outras formas, todos os outros códigos, inclusive a expressão corporal. Por exemplo, essa comunicação dos pais antigamente, e também hoje. Hoje, né? tem, da esposa que olha e o marido já sabe o que ela quer. Né? Nós temos aí um exemplo de um código estabelecido naquele grupo social em que acontece a linguagem não verbal, a comunicação não verbal. O professor também, né? O tempo todo. O tempo todo. Né? Não tem como a gente falar pessoalmente, né, com pessoas e não tem como ficar retinho assim, só falando, né? Sabe a gente se comunica, vezes, a nossa expressão, ela demonstra muito o que a gente sente que às vezes também. quebra um pouco essa regra quando eu vejo o Temer falar, né? Nos pronunciamentos do Temer, ele quebra um pouquinho essa regra. Há casos e casos. Casos e casos. Não, brincadeiras à parte, mas ele demonstra quando está nervoso, fica fácil de ver também. Sim, né? É natural. É o autocontrole que ele tem, né? E parece um robô. Né? Exatamente. E aí, quando a gente lida com essas questões, e aí vem a questão da educação, né? Somada à linguagem, será que a gente está pronto, não só essa juventude, mas a gente que está convivendo com novas formas de se comunicar, né? Por conta da revolução tecnológica, nós temos vivido isso de uma forma plena? No que se refere à educação, eu acredito que a comunicação evoluiu bastante, porque nós temos mais liberdade, né, para interagir, especialmente os alunos com o professor, né? Por outro lado, temos os extremos, né, os exageros, que é uma outra questão, né, que não vamos tratar aqui nesse momento, mas eu entendo que, devido aos padrões anteriores, ao modelo tradicional de ensino, não estou criticando o modelo tradicional de ensino, eu acho que há muitas coisas boas que nós podemos usar ainda nos dias de hoje, usar ainda nos dias atuais, mas antigamente nós pensávamos numa educação homogênea, todos os alunos aprendiam de uma mesma forma, pelo menos esse era o pensamento. Hoje não, né? Hoje nós sabemos que nós temos um grupo heterogêneo, que os alunos são diferentes, eles aprendem de formas diferentes. Nesse sentido, há um desafio extremamente maior para o professor. Isso é bem difícil, né? De qualquer matéria. No caso aqui a gente vai especificar nas línguas estrangeiras, no caso eu sou professora de língua espanhola também, e de língua portuguesa. Então, é difícil lidar com isso, né? Então, um professor que talvez esteja muito centrado, muito fixado no modelo anterior, ele encontra, sim, muitas dificuldades de tentar atender a demanda dos alunos, né, que a gente recebe hoje em sala de aula. Nós vamos fazer um intervalinho comercial e na volta nós vamos falar dessa comunicação e como que essa comunicação através da massa, da tecnologia, da internet, tem facilitado ou atrapalhado a nossa vida. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes.
Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Ver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco Carolina Soler. Eu quero até aproveitar e corrigir aqui uma falha que eu cometi na apresentação no início do programa. É doutoranda em Linguística pela Unesp. Ela é mestre em Linguagem e Educação pela USP, mas o doutorando dela é na Unesp. E no nosso intervalo, foi muito interessante, porque nós estávamos aqui comentando até no intervalo questão de educação, não é? E questão da forma como a gente tem se comunicado hoje. Todo mundo se comunica aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? E mais outras redes sociais e tantas, tal, e faz parte da nossa vida hoje como escovar os dentes. Vamos dizer assim, porque... A gente já acorda com o celular na mão, né? Quando não, o celular que nos acorda, não é? Porque você usa até ele como despertador. Hoje é assim que é, e isso eu não vejo mal nenhum. O Marco Civil da Internet, ele traz no seu artigo 2º, de uma forma muito clara, muito explícita, que a internet nasce livre, deve permanecer livre, e a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, que se traz lá do artigo 5º da Constituição, que é um ponto que não se mexe, que não se vai transitar por nenhum momento a falta desse direito. E, efetivamente, nós também queremos ser livres e falar. Mas aí entra a questão da linguagem, que eu quero aproveitar a presença da professora, que é mestre. Será que, eu não estou dizendo só de jovens, estou dizendo dos adultos, sabem escrever a ponto de se comunicar como realmente quer ser entendido? Porque escrever não é muito fácil, não, né? Não, escrever é difícil, né? É muito comum a gente escutar alunos, né, que dizem, professor, a ideia está toda aqui, mas na hora de passar para o papel eu não consigo, né? Isso é uma dificuldade mesmo que as pessoas têm, talvez por motivos diferentes. Um deles é a falta do hábito da leitura, né? Nossa sociedade, infelizmente, não lê pouco, né? E um segundo motivo é a falta do hábito de escrever. Você começa a escrever bem a partir do momento que você possui o hábito de escrever, assim como qualquer outra coisa na vida que você faça. Caminhar, né? andar de bicicleta. Tudo é um hábito. Então, se a pessoa não tem o hábito de escrever, naturalmente ela vai encontrar dificuldade na hora de passar as suas ideias para o papel. Associando isso ao uso da internet, que nós fazemos hoje bastante, né? Todos os dias, não há como não escrever ali no meio virtual, seja por WhatsApp, Facebook, entre outras formas, né? Existe na área da linguagem, da educação, da linguística, teóricos que defendem o internetês. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Que implica mais ou menos, eu não sou especialista nisso, mas mais ou menos diz respeito a você poder escrever de determinada forma naquele ambiente. Então, no Facebook ou no WhatsApp, é permitido escrever normativamente falando, pensando na gramática normativa de uma forma errada, algumas coisas. Por exemplo, uma abreviação TB do também, o VC do você, né? ABS do abraço. O ABS do abraço. Isso, na verdade, não constitui um erro naquele ambiente. Se eu for escrever uma carta formal dirigida a um diretor de uma empresa, é lógico que eu não vou usar fazer uma petição judicial. Né, no caso, né, dos advogados, não há como, naquele momento, escrever utilizando aquelas abreviaturas. Então, quando nós usamos essas abreviações lá no meio virtual, nós devemos ter em conta que ali tudo bem, ali eu posso. O problema é que, associado a isso, também aparecem os erros gramaticais. E você acha que isso tem uma interferência direto? Por quê? Como nós estávamos comentando, a Carolina comentou muito bem, né? Se falta leitura, se escreve pouco e se habitua
a escrever dessa forma... escrever de uma forma abreviada. Fatalmente vai errar, né? As abreviações que acontecem lá no meio virtual, elas acontecem justamente para que a comunicação seja mais rápida. Né? Porque o meio virtual tenta imitar, né? Tenta copiar a nossa interação tete a tete, né? Pessoal. E aí, para que tudo seja mais rápido, né? Existem essas abreviações. Só que aí o problema são os erros que acabam sim, gramaticais, que acabam sim interferindo, na minha opinião. Talvez alguns professores não pensem como eu, mas eu acho que interfere sim, porque o aluno acaba transferindo, do mesmo jeito que é comum um aluno querer escrever da mesma forma como ele fala lá no papel, né, o modo que ele fala, e são coisas diferentes, a linguagem oral é diferente da linguagem escrita, as pessoas, não só o aluninho jovenzinho, mas as pessoas de um modo geral, elas tendem a querer escrever no papel reproduzir a maneira lá do online. Isso é assim mesmo, que é interessantíssimo, porque aqui vou passar já para o Rubens também fazer porque o Rubens é advogado como eu, e nós temos um cuidado quando nós estamos escrevendo artigos, e não é destinado ao público jurídico, ao público em geral, tomar um grande cuidado da forma como nós vamos escrever, porque fica simplesmente... Eu tenho um grande amigo, quero mandar até um abraço para ele, Milton Alves, que é o revisor do livro que eu escrevi. Ele sempre me aconselha na hora de fazer as minhas revisões, né? Fala, olha, vem cá, ele brinca e fala, tem muito juridiquês nisso, vamos permanecer numa linguagem mais afeta quem está lendo e tal. E é esse cuidado, né, Rubens? E aí, eu queria já ouvir seu comentário sobre isso e levar também para uma outra comunicação, que é aquele bendito demonstrativo que a gente não consegue entender nada, né? É uma linguagem difícil, inclusive, né? Olha, todos nós que somos da área jurídica e que vamos escrever qualquer artigo que não seja destinado especificamente para essa área, tem que fazer uma depuração, sim. Porque nós nos acostumamos e nos habituamos com a comunicação cotidiana. Nós vamos escrever para o magistrado, a gente escreve da forma como ele... Até porque se você começar... não que simplificar não seja bom. Eu vi já muito na época que o processo não era digital... Aquelas petições e defesas de 60, 70 laudas. Hoje nós temos lá a defesa já do TJ das 10 laudas, né? Exatamente. A gente quer ele brincando e falando assim, vai concatenando suas ideias, né? Faz com uma coisa mais sucinta, mais clara. Justamente para o arquivo não ficar tão pesado e ao mesmo tempo ser objetivo, porque a objetividade é importante na linguagem, na comunicação. Quando você fala demonstrativo, nós lá no curso de síndico profissional, nós temos, eu sempre dou o exemplo, quando nós vamos falar de assembleia condominial, que a assembleia condominial ela vai resultar numa ata, onde vai ser o resumo daquilo que foi discutido. Perfeito. A mesma coisa acontece no mês a mês em relação ao demonstrativo de despesas, receitas, enfim. As pessoas não têm o mesmo cuidado de olhar um extrato bancário e olhar um demonstrativo. Primeiro que o extrato bancário eu posso olhar ali no computador, eu sei porque sou eu o titular, e no demonstrativo são outras pessoas que estão me informando. E a grande parte das pessoas, como a pressa do dia a dia, ela vai lá e vê quanto ela vai pagar naquele mês, e ela fala assim, eu já sei o que... Sim. Mais ou menos, e usa aquele papelzinho lá, quando tem passarinho, usa como fundo de gaiola. Infelizmente é assim. Por quê? Porque essa informação que ali está, se ela fosse mais simplificada, talvez houvesse mais questionamentos. Talvez seja esse o ponto-chave da coisa. E é uma coisa bem específica mesmo, sim, né? Sim. Porque a linguagem é específica. É matemática e português ao mesmo tempo. Na nossa, quando a gente está escrevendo numa petição judicial, também tem uma linguagem específica, não é? E aí, voltando para isso, porque você transita por 2 idiomas. Sim. E ali tem uma grande diferença de linguagem e de forma como isso lida, né? Uhum. E o que você tem percebido? Porque a faixa etária que você lida são... alunos do ensino médio e do ensino superior. Então, nós estamos falando
de outros que já passaram por um vislumbrando ser ingressos na faculdade, e os egressos na verdade, são os dois que buscam ao mesmo tempo. O primeiro está lá sobre o grande desafio de passar na redação e coisa dessa natureza, né? Sim. De saber realmente tirar da ideia e colocar no papel. Você tem sentido essa grande dificuldade, inclusive lá com os egressos da faculdade? No Instituto Federal, atualmente eu estou afastada, né, para o meu doutorado, e eu lecionei até o ano passado para alunos do ensino médio, né, espanhol como matéria optativa, então não cheguei lá a ter esse contato, esse convívio com os alunos que estão prestes a prestar o vestibular. Mas eu acho que com relação a esse assunto, a gente pode falar um pouquinho da adequação linguística, né? Nesse formulário, né, que vocês mencionaram, há uma linguagem específica, né, que quem não é da área jurídica não compreende se essa forma escrita não for mais simplificada, né? Então, nos diferentes contextos, nós temos sim que nos adaptar às diferentes situações. Então, eu não vou falar com a minha família como se eu estivesse diante de um juiz lá no fórum, né? Por quê? Porque a minha família é da minha intimidade. Eu não preciso utilizar uma linguagem formal para tratar com eles. Do mesmo modo que eu não vou me dirigir a um diretor de uma grande empresa em nome de um grupo de funcionários, como se eu estivesse falando com meu pai, com minha mãe dentro de casa, né? Então... Você tocou num ponto importantíssimo, que é exatamente esse ponto que traz as novas gerações, a Y e a Z, da forma de se comunicar, né? O que acontece é que, especialmente os jovens, eu acho que a gente pode dizer assim, eles, sem querer, às vezes é por falta de conhecimento mesmo, eles acabam querendo utilizar uma mesma linguagem em todos os ambientes, e não é assim, né? Nós não nos vestimos para ir a um casamento da mesma forma que vamos à praia. Então, a linguagem, né, a comunicação, ela também deve obedecer a alguns critérios. É claro que há ambientes em que nós podemos ser um pouquinho mais relaxados, mas não no sentido pejorativo, né? Termos um pouquinho mais de liberdade para conversar, porque o ambiente permite, o ambiente demanda. Proporciona. Imagina um pessoal na roda de amigos, num domingo à noite, num restaurante, falando com esses colegas como se estivesse falando com um juiz lá no fórum. Ele ia ser o chato da turma, né? Ninguém ia aguentar o cara, né? Ninguém ia aguentar. Então, essa adequação é importante. Ia bloqueá-lo lá no aplicativo. E o desafio do professor de língua portuguesa hoje é fazer com que os alunos entendam, essa nova geração aí, né? Entenda a importância dessa adequação. Muito bom. Porque saber usar a língua é saber utilizá-la nos diferentes contextos, né? E não apenas em um só. Bom, gente, nosso programa encerrou. Queria agradecer a presença do Rubens, queria agradecer também a presença da nossa convidada, Carolina Soler, que é mestre em Linguagem e Educação pela USP e doutoranda em Linguística pela Unesp. Também professora do Instituto Federal de São Paulo, nas duas matérias de português e espanhol. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Fiquem com a programação da TV Com. Fiquem conosco e nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo.